Então, vamos dar continuidade aqui nas doutrinas fundamentais e a gente está falando a respeito da bibliologia. Então, o que eu quero antes aqui brevemente recapitular? Nós estamos falando a respeito da doutrina fundamental sobre a Bíblia. E, dentre todas as doutrinas que emanam dela, ou que vêm dessa doutrina, eu quero que você grave o raciocínio é o seguinte: a inspiração, como sendo a Bíblia sendo inspirada por Deus, é o que dá a sequência lógica para todas as outras. A inspiração é aquela característica que a Bíblia tem de ter vindo proveniente de Deus. E aí, porque ela veio de Deus, ela é inspirada, ela veio de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Então perceba que essas características, elas são subordinadas à inspiração. Interessante você gravar isso. Por quê? Porque o raciocínio lógico é esse. A Bíblia é inspirada por Deus, veio de Deus, logo Deus é um Deus de verdade, que não mente. Então a Bíblia, vindo de um Deus que é de verdade, que não mente, ela tem a consequência de ser verdadeira. E aí, por ser inspirada, ela é inerrante. Por ser inspirada, ela é infalível. Por ser inspirada, ela tem a capacidade de ser interpretada usando as regras gramaticais e históricas. Eu sempre gravei dessa forma porque é fácil você entender, para não colocar em pé de igualdade a inerrância, a infabilidade, que são características importantes, mas elas são oriundas, elas são subordinadas à inspiração. Porque é inspirada, ela pode ser considerada inerrante. Porque é inspirada, ela é infalível, certo? Então, outra característica que vem da inspiração é a canonicidade, certo? Então a ideia é que, se ela é inspirada por Deus, a Bíblia, os livros que estão na Bíblia, eles são dotados de canonicidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse termo? Então esse termo canonicidade, ele vem da palavrinha cânon, que em hebraico é kanen, não sei se essa é a pronúncia, ou cânon do grego, e que significa nada mais nada menos do que regra ou régua de medir. Então a ideia é que é uma vara ou uma regra na qual você mede alguma coisa para ver se o tamanho está de acordo. Então é essa a ideia aqui de vara de medir ou régua. Porque quando você pensa em régua, se você é como eu, você tenta associar, você pensa quando você quer saber uma medida exata de algo, você usa uma régua, porque a régua lhe dá a medida que você precisa. Determinado instrumento tem 22 centímetros. Como você sabe qual a medida de 22 centímetros? Você usa um padrão, uma régua. Então a ideia do cânon, ela vem dessa mesma perspectiva. Então a canonicidade é a certeza de que é um padrão que pode ser seguido. Por isso que nós usamos o termo que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Por quê? Porque a canonicidade, a régua da Bíblia, ela mede ou ela direciona a maneira como os crentes devem viver. No campo espiritual, naquilo que a gente crê, e no campo ético ou moral, aquilo que a gente pratica. Então, quando a gente fala que a Bíblia é o padrão, ela vem dessa característica aqui de cânon, régua de medir ou vara. Então, quando você pensa na Bíblia, agora você entende de onde vem o padrão de fé. Por que a Bíblia é o padrão de fé? Porque ela é canônica, ela tem canonicidade, certo? Então, uma coisa importante é que com o tempo, essa palavrinha, ela começou a ter um sentido mais amplo. Não apenas nesse sentido de vara de medir ou régua, que é o que eu falei. Abra aí em Gálatas capítulo 6, verso 16. Que esse texto, ele vai justamente mostrar que a Bíblia como um todo, ela começou a ser considerada como uma régua, um padrão a ser seguido. Gálatas capítulo 6, verso 16. Então a gente usa aqui nas quartas-feiras a NVT, né? Então Paulo lá no final da sua carta aos Gálatas, ele fala que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre todos que vivem de acordo com esse princípio. Qual princípio?
os mandamentos, a palavra de Deus, essa régua de medir, e sobre o Israel de Deus. Então, a ideia aqui que o apóstolo está usando, se você for ler na NAA, que é a versão que nós utilizamos no domingo, né, ela diz assim: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, aqui na NAA, por incrível que pareça, ela fez mais sentido do que na própria NVT, né? Então, a ideia do que o apóstolo está dizendo é: aqueles que são crentes, que confiam, eles vivem de acordo com um padrão, uma regra. E esse padrão e essa regra, eles muitas vezes demonstram aquilo que nós cremos. Então é curioso que muitas vezes os evangélicos, os crentes, né, eles dizem crer na palavra de Deus, mas eles não utilizam a Bíblia como a sua régua. Então, nos assuntos que são sentimentais apenas, eles deixam o sentimento guiar a sua conduta ao invés da Bíblia como regra. Então, o ponto aqui que o apóstolo Paulo está falando, e ele já disse até antes aqui em Gálatas, é: aqueles que vivem de acordo com o Espírito, seguem a palavra. Aqueles que vivem de acordo com a carne, seguem as paixões pecaminosas. Então, essa regrinha, ela é muito clara. A canonicidade, esse termo que a gente está usando, é que quer dizer, então, que a Bíblia, ela tem esse sentido. A Bíblia, ela pode dizer qual a medida ou a caminhada que o povo de Deus pode ter. Certo? Então, assim, parece algo que a gente já fala, mas isso para mim não é novidade. Não é. Mas se nós pararmos para pensar que quando você vai fazer alguma coisa, você usa um molde, por exemplo, quem faz confecções de roupa tem molde. E se ela não usa o molde, a roupa não sai de acordo como deveria. E aí, muitas vezes, o povo de Deus, ele não usa a Bíblia como molde. E aí a vida não condiz com aquilo que ele fala. E isso é importante, irmãos, por quê? Porque se nós somos, de fato, o povo do livro, que é a Bíblia, o livro tem que guiar nosso caminhar. Doa a nós quando doer, né? E eu acabo sendo sempre repetitivo nisso, mas é importante, por quê? Porque é no momento do tempo bom, do sol, que a gente estabelece a base da doutrina, para quando a chuva e a tempestade virem, a doutrina estar firme e a sua mente lembrar e não o seu coração lhe arrastar. Por quê? Porque em momentos de dificuldade, em momentos em que nós estamos com sentimentos aflorados, é normal que a gente esqueça o que a Bíblia ensina e siga o nosso coração. Então isso é muito perigoso. Então momentos de felicidade extrema, né? Então você se interessou por outro rapaz, por outra menina. E aí a gente sabe que muitas vezes quando o nosso sentimento está aflorado no campo amoroso, você acaba fazendo tolices. Você acaba fazendo coisas que muitas vezes, se você estivesse de cabeça fria, você diria: eu não faria isso. Por isso existem crimes relacionados à paixão, né? Eles falam: olha, esse crime estava motivado por paixão. E aí, como se quisesse justificar o crime, ele não tem tanto peso, porque a pessoa estava enlouquecida de amor. O crime aconteceu igual. Mas para nós que somos povo do livro, todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia do livro desaparece. E eu falo muito nisso porque é a área que eu talvez mais tenha presenciado na minha curta existência, que é a área amorosa. Todo mundo vai bem até que o coração é posto à prova, principalmente os jovens. Aí vem a tribulação do coração, eles arranjam 1001 desculpas para fazer aquilo que o coração diz e não o que o livro ensina. Eu me lembro de uma história que o pastor Augusto Nicodemos conta, de um pastor reformado, pastor presbiteriano. Se vocês não sabem, para chegar lá ele tem que fazer um seminário sério, ele tem que fazer o quê? Estudar a fundo. Então o problema dele não vai ser conhecimento, doutrina ele precisa saber. E chegou ao ouvido deles que uma irmã estava se relacionando via, num primeiro momento, mensagens, e aí a mensagem que um dizia para o outro, se eu me lembro, não era exatamente isso, mas muito próximo disso, o pastor dizia assim: Deus há de nos perdoar, porque Ele conhece o nosso coração.
Ou seja, ele estava flertando com uma esposa de uma outra pessoa, casada. Foi até o marido que levou essas conversas. Então, o que esse pastor estava dizendo? Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, pais, cuidem dos seus filhos. O coração dos seus filhos é mais instável porque eles estão ainda em progresso. Não quer dizer que nós, mais adultos, não saibamos disso. Mas o ponto é, não negocie a palavra de Deus. Porque no fim das contas, há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas que na verdade são maus. Então, a canonicidade nos afirma que quando um livro é canônico, ele deve ser a régua para o que o homem crê e diz. Então, nós cremos que a palavra de Deus é única e inerrante? Sim. A confissão de fé da Igreja Bíblica Luz do Mundo é inerrante e é única? Não. É verdade que naquilo que ela está subordinada à palavra de Deus, você pode confiar, mas ela não tem o mesmo peso do que a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você possa pegar a confissão e rasgar. Por quê? Porque a confissão está intimamente ligada à palavra. O que a igreja faz quando ela faz uma confissão é resumir os pontos principais bíblicos para que você possa olhar, dizer eu concordo, e a partir daí, sendo bíblico, a confissão de fato tem muito valor. Então por que nós fazemos esse processo aqui na igreja? Para que ninguém seja pego de surpresa dizendo assim, eu não sabia, eu não concordava com isso. Para alguém se tornar membro, ele tem que subscrever integralmente a confissão, que está subordinada a quem? Ao pastor? Não, à palavra de Deus. A confissão está subordinada diretamente à palavra de Deus. Você pode discordar se você chegar e falar assim, olha, pastor Fernando, eu encontrei um ponto que eu não sei se a Bíblia expõe dessa mesma forma. Sempre muito bem-vindo, mas todas as vezes que a régua de medir for bem estabelecida, não lute. Se humilhe, não lute. Porque a coisa mais comum é, quando eu quero comprovar um ponto de vista meu pessoal, eu torço do jeito que for. Certo? Então, muito cuidado com isso. Então, irmãos, a canonicidade diz respeito a isso. Então, é importante aqui nós falarmos, agora a gente vai falar a respeito do como os livros da Bíblia, eles tiveram essa característica adquirida, ou melhor ainda, como eles foram recebidos como canônicos. Então é importante que você saiba que a canonicidade dos livros, esse atributo que os livros têm, os livros bíblicos, eles não foram impostos por homens. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas elas dizem assim, a igreja escolheu os livros. Se você não escutou isso, se você for um dia debater com uma pessoa um pouco mais que se interessa por estudo, que é intelectual, muitas vezes o raciocínio lógico dele é esse. Eu não confio na Bíblia porque foi a igreja que escolheu os livros. Mas isso é um ledo engano. A inspiração é o que confere a canonicidade, lembram? Porque a Bíblia é inspirada, ela tem a canonicidade. E os homens da igreja, quando fizeram isso, eles apenas reconheceram. A Bíblia se impôs a eles e eles apenas disseram, realmente, ela contém os atributos que precisam para a canonicidade. Então isso faz toda a diferença. E não seria ir longe demais dizer que os próprios escritores bíblicos, eles tinham a consciência de que o que eles estavam escrevendo era autorizado por Deus, tinha autoridade. Vamos abrir aqui alguns textos? Abra aí em 2 Samuel. Coincidentemente, estou em 2 Samuel, na leitura. Não, já passei, fui para Crônicas. Mas estava bem próximo. O ponto aqui desses textos que nós vamos ler, embora nós não vamos esmiuçá-los, falar de todo o seu contexto histórico, tudo, mas o ponto aqui é, o escritor ele tinha consciência de que o que ele estava escrevendo era representação de Deus, ou seja, ele era um representante de Deus nesses escritos. Ele diz assim no verso 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, suas palavras estão em minha língua.
profeta está dizendo. Ele sabe do que ele está escrevendo. Ele sabe que aquilo que ele está escrevendo tem autoridade porque vem do Senhor. Então vocês devem lembrar que muitos dos relatos dos profetas, principalmente no Antigo Testamento, começavam assim: assim diz o Senhor. Então isso era a garantia da autoridade que eles tinham nos seus livros, na canonicidade. Pule lá agora para 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, porque muitos poderiam dizer, isso valia para o Antigo Testamento, onde os profetas falavam em nome de Deus. Mas então vamos ver se o Novo Testamento fala alguma coisa a respeito disso. Então ele diz assim, lá no verso 13 do capítulo 2. Quando lhe dizemos isso, Paulo estava instruindo e falando, depois se você tiver curiosidade, leia um pouquinho para cima, você vai saber melhor do que ele estava falando. Ele diz, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Deixa eu só fazer um breve parênteses aqui. Então, parece que numa corrida aqui de olho, você diz assim, então sabedoria humana é reprovável diante de Deus. Porque ele está dizendo, nós não falamos palavras de sabedoria humana. Não, irmãos. É que no contexto da carta aos Coríntios, a sabedoria humana era algo que estava sendo colocada mais valiosa do que a palavra de Deus. E aí Paulo passa essa carta condenando essa suposta sabedoria mundana, que de sabedoria não tinha nada, porque ela gerava vaidade, orgulho, contenda, divisão. Então o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo, olha, se vocês acham que essa sabedoria humana que vocês estão falando é uma sabedoria, realmente, não é desse tipo de sabedoria que nós estamos falando. Não é com esse tipo de conduta que nós falamos. Então esse é o contexto. E aí ele diz, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mais um adendozinho é importante. Paulo não está dizendo aqui a ideia de palavras espirituais, coisas que pessoas não compreendem. Não. Paulo não está dizendo aqui que ele precisava falar uma língua especial. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que essas verdades compreensíveis bíblicas, como o homem está em pecado, precisa de um Salvador, sem Cristo ele está perdido, só uma pessoa que recebeu o Espírito recebe e diz, eu creio nisso. Mas não quer dizer que aquelas que não são espirituais não entendam. Elas entendem com o intelecto, mas elas não têm a iluminação do Espírito, que é o ato, nós vamos falar mais disso, o ato que Deus dá de trazer a verdade e brilhar os olhos. Então, a revelação escrita, a palavra de Deus, ela está disponível a crentes e descrentes. A diferença é que aos crentes ela se tornou uma régua, um padrão. Aos descrentes ela não passa muitas vezes de alguns pontos morais. Para nós não se resume a isso. Não se resume a uma lista do que eu posso fazer e do que eu não posso. A palavra de Deus para nós crentes se resume a luz para os pés, lâmpada. Ela acaba sendo para nós sabedoria de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, a canonicidade, ela foi recebida pela igreja, nós vamos falar com quais as características, mas os autores bíblicos tinham consciência disso. Então, esse é o ponto de partida. Os escritores bíblicos, eles afirmaram que o que eles estavam escrevendo era inspirado. O que eles estavam escrevendo era inspirado. Pule aí para 1 Coríntios agora, capítulo 14. Um pouquinho para frente. Verso 37. E aqui novamente, meus irmãos, rapidinho. O que Paulo está fazendo é sendo extremamente duro com uma igreja orgulhosa que muitas vezes recebia dons do Senhor, mas não usava os dons para edificação. Ao invés de usar os dons para edificação, muitas vezes os dons causavam divisão. Muitas vezes eles estavam mais preocupados consigo mesmo, com a sua edificação própria, do que com a edificação da igreja. Os dons eles sempre foram dados em caráter de edificação mútua,
nunca pessoal. Então, se você acha que você recebeu um dom do Senhor e você não compartilha esse dom, no fim das contas, ou esse dom não é do Senhor mesmo, ou você está entristecendo o Espírito. Então, por exemplo, eu me sinto chamado a ensinar as crianças. E aí você nunca vai, porque ou tem vergonha, ou tem preguiça, porque daí tem que vir todos os dias, né? Quarta e domingo. Então, talvez você tenha esse dom e está entristecendo o Senhor, o Espírito. Certo? Ele diz assim no verso 37. Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. O apóstolo Paulo está falando mais ou menos o seguinte: olha, eu escrevo com a autoridade que vem de Deus. E se você não reconhece o meu escrito, no fim das contas você não reconhece que o Senhor está mandando. Então essa canonicidade, ela é aplicada à Bíblia. Livros paralelos de outras religiões, como a gente sabe que existem, por exemplo, o livro dos Mormons, existe depois no Adventismo os escritos de Ellen White. Nós não reconhecemos nada disso como canônico. Eles não contêm canonicidade. Por isso que para o crente a Bíblia é a regra, nada mais, nada menos, certo? Então quando você vê, por exemplo, crentes seguindo a Bíblia, mas aí eles têm na sua cabeceira de cama uma pilha de livros do Augusto Cury de autoajuda, ele em algum momento ele vai ter que escolher, qual é a minha regra? E eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que não existam livros que não são teológicos que você não deva ler. É a mesma coisa com músicas. Existem músicas que não são gospel, que são mais bonitas do que muitas músicas gospel. E existem muitos livros que não são de teologia, que são melhores do que muitos livros de pseudo-teologia. Então, o ponto que eu estou dizendo é, a regra de fé e de prática do crente é a Bíblia. E isso vai fazer ele pensar a respeito da música que ele escuta. Isso vai fazer ele pensar a respeito do livro que ele lê. Isso vai fazer ele pensar a respeito dos filmes que ele assiste. Por quê? Porque o padrão que ele aprendeu por meio da palavra de Deus lhe direciona. Então vamos lá. Uma música que não é gospel. Quais critérios se procura? Como diz o apóstolo Paulo, tudo que é puro, tudo que é santo. Você encontra padrões que a Bíblia lhe direciona. Uma música, por exemplo, ela enaltece o homem demais, corra dela. Uma música desmerece a mulher, chamando as mulheres de cachorras. Não é uma música para um crente escutar. Mas não, é proibido escutar uma música de romance. Claro que não, existem belos romances. O ponto é, em que critérios esse romance tem? Como que ele se direciona? Então, pastor, vamos mais longe. Eu posso ir num show de uma banda secular? Depende. Se lá nesse show a cantora vai estar de shortinho e um topzinho, aí você não vai. Porque os princípios de pureza não são encontrados lá. É assim que a gente conduz a vida cristã. Então, em relação à canonicidade, ela lhe dá esse padrão, essa régua de medir. Até aqui alguma dúvida? Não? Então vamos rapidinho aqui, que eu acho que vai dar tempo. Os critérios utilizados para canonicidade. Esses foram os critérios que a igreja adotou para receber os livros. Ou seja, esses critérios, eles fazem um crivo. Sabe o que é um crivo? É um tipo de um filtro. Esses critérios eles são os filtros para ver se esse livro ele pode ser recebido como canônico ou não. Então, em primeiro lugar, autoria profética ou apostólica. O que quer dizer isso? O livro em questão deveria ter sido por um profeta, um apóstolo ou por alguém subordinado ao apóstolo. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um apóstolo? Não. Talvez nem todos soubessem, mas ele não era. No entanto, ele estava sob a supervisão do apóstolo Pedro. Então, ele pode ser vinculado à canonicidade porque ele é reconhecido por essa autoria. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a aceitação. Quando a gente fala em aceitação, não pense assim. Eu tenho desejos que podem ser comprados
na política, né? Política faz muito disso. A política negocia. Se for valioso para mim, eu aceito. Vamos passar isso daí no processo aqui e está tudo certo. Não. Aqui a ideia é mais de um reconhecimento. De quando você pensa nisso, o livro ele tinha que ter ampla aceitação pelo povo de Deus. Então, não é que a igreja define, mas o povo de Deus, e aqui nós devemos lembrar que primeiro e segundo século, os apóstolos ainda estão sobre a responsabilidade, muitas dúvidas que poderiam existir foram tiradas e os discípulos dos apóstolos sabiam as respostas. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes nós aqui, você pergunta assim, Pastor Fernando, devemos jogar nos domingos futebol? É o dia do Senhor. Ele disse que vai responder esse domingo. Aí você diz assim, não sei, vamos ter que ir para os critérios do que a Bíblia ensina. No tempo apostólico, você podia chegar e pedir, Paulo, Pedro. Né? Então essa é a diferença. Só que o povo de Deus, ele sempre tem uma consideração valiosa. Então, já disse um dos pais da igreja que aquele que não tem a igreja como mãe, não pode ter a Deus como pai. É claro que depois de umas cambalhotas, isso no catolicismo romano pega mal, né? Mas a ideia que eles tinham é que a igreja tem muito valor. E isso nunca caiu em descrédito. O que aconteceu foi que a igreja foi colocada num patamar muito mais alto do que ela realmente tem. Em que sentido? A igreja é subordinada a Cristo. Nunca do lado e nunca acima. É o que nós vemos nos nossos dias. A igreja, ela é subordinada à canonicidade da palavra. Então a igreja, ela caminha para lá ou para cá de acordo com o padrão da palavra. Infelizmente, isso foi distorcido pela Igreja Católica Romana. Quando ela fez algo que ela se colocou ao mesmo patamar. Nós cremos na Bíblia, você não vai encontrar um sacerdote, um padre, alguém falar, não, nós não cremos na Bíblia. Mas ele vai dizer que a Bíblia é um dos tripés. O outro tripé, a própria igreja define. Então isso é importante. Esse reconhecimento, em geral, ele foi considerado importante por quê? Porque pensa assim, quantas heresias estavam surgindo naquela época já? Então o reconhecimento da igreja era uma certa forma de prevenção. Práticas que já eram costume. Aí você vê como nem toda tradição e costume é ruim. O problema é quando a tradição e costume tomam um patamar que não leva a Bíblia em consideração. Então, tradições da igreja bíblica à luz do mundo são importantes? Muito, muito importantes. Mas elas são subordinadas à palavra de Deus. Então, o segundo ponto aqui é o reconhecimento. O terceiro ponto é o conteúdo. Em outras palavras, a harmonia doutrinária. Tudo tem que se encaixar, Antigo Testamento e Novo. Onde um livro contradiz o ensino que já existe, esse livro é deixado de lado. Por isso que aqueles livros que foram inseridos na contra-reforma, após a reforma protestante, e que nós chamamos eles de apócrifos, eles foram colocados como uma força para tentar trazer de volta muitos fiéis que estavam debandando da Igreja Católica Romana por causa da reforma protestante. Então eles fizeram um contra-ataque. Enquanto a palavra de Deus para a reforma era só a Escritura, eles colocaram outros livros que traziam ensinos para dar base naquilo que a Igreja Católica estava praticando, como por exemplo o purgatório. Então quando você pega um livro que traz uma doutrina do purgatório, você diz assim, rejeitado. O conteúdo não tem harmonia com o resto da Escritura. Essa era uma das formas. Então, negação de doutrinas que já estavam consagradas, ou seja, firmadas, ou então acréscimos, né? Que nesse caso, por exemplo, seria um acréscimo. Então, o conteúdo foi algo sempre muito importante. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa no primeiro século querendo dizer que apenas poucos experimentados poderiam entender a palavra de Deus, o que depois ficou conhecido como gnosticismo, gnose da ideia de conhecimento, um conhecimento especial, tipo assim, só os iluminados no sentido, os caras especiais. Não, isso não tem base bíblica. A Bíblia diz que qualquer um que recebe o Espírito de Deus por meio de crer em Cristo como seu único Salvador é capaz de entender. É verdade que nem todo o texto vai ser entendido sem
estudar. Isso é verdade. Mas o que é importante e necessário, existe uma harmonia. Então, quando nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós não nos contradizemos, deixando o sentimento nos guiar. Está entendendo como faz todo sentido? E por último, aquilo que nós já temos falado sobre a inspiração, evidências da origem. Ou seja, era necessário que a Bíblia se impusesse de maneira autoritativa, como nós lemos os escritos. Olha, eu escrevo da parte de Deus. Eu estou falando como um representante de Deus, certo? Então, quando a gente fala aqui em evidências de origem, o livro ele precisava dar evidências de origem divina. De que forma? Falando com autoridade, ensinando doutrinas bíblicas, sabendo que ele não poderia se contradizer. Por quê? Porque se ele é inspirado por Deus, ele tem que ter o poder do Espírito. Vocês lembram que muitas vezes quando Jesus falava, eles diziam assim, olha, não pode ser qualquer pessoa porque ele fala como quem tem autoridade. É essa a ideia. A palavra de Deus ela precisa ser comprovada com a ideia de uma autoridade divina. E aí a gente poderia falar o seguinte, nenhum livro que quer se vender, ele mostra defeitos. Não é verdade? Nenhuma pessoa... Você não vê na época de campanha, você não viu nenhum dos candidatos dizendo assim, olha, eu realmente falho. Eu realmente tenho muitos defeitos. Isso para não dizer coisas piores, né, pessoal? Mas assim, você não vê. As escrituras, você vê claramente ela demonstrando isso. Isso é loucura do ponto de vista humano, porque você não convence ninguém mostrando coisas feias, ruins, né? Você não convence. Então, essa é uma das evidências que só a Bíblia tem. Só a Bíblia tem. Então, irmãos, a canonicidade é esse termo que a gente usa para falar a respeito de uma regra de medir, e isso só acontece porque ela é o quê? Qual é a base? Exatamente. Lembre-se disso. Todos os atributos provenientes vêm da inspiração. Porque ela é inspirada, imagine um guarda-chuva comigo. A inspiração é a parte de fora do guarda-chuva. E debaixo do guarda-chuva está a infabilidade, a inerrância, a interpretação, a canonicidade. Mas o guarda-chuva maior é o que direciona todo o resto. Então, irmãos, semana que vem nós vamos falar a respeito do que é a base do cânon. Canonicidade e quais livros fazem parte do cânon. Tá? Então talvez esse seja um assunto que você já sabe um pouquinho mais, mas se você não sabe ainda, você vai poder aprender. Alguma pergunta, irmãos? A respeito disso? Certeza? Então tá bom. Então vamos ter mais uma palavra de oração? Pai bendito, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por aprender a respeito da canonicidade, da convicção que podemos ter porque a Tua palavra é inspirada, da compreensão que podemos ter de que a Tua palavra é confiável, dessa certeza que podemos usar a Tua palavra como regra em nossas vidas, mas não apenas como regra, mas como o desejo da nossa vida em viver de acordo com ela. Dessa forma, Senhor, nós podemos caminhar seguros, pisando em caminho seguro. E todas as vezes, Senhor, que nós cometermos erros e eles virão, nos ajuda a lembrar que a Tua palavra nos redireciona, que o Senhor pode, por meio da Tua palavra, nos ensinar. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto a valorizar a Tua palavra. É verdade, Senhor, que chegam esses períodos em que vamos votar, que existem eleições, e que são importantes que nós pensemos biblicamente, mas não nos deixa nunca sermos capturados por meras ideologias. E sim que a nossa verdadeira regra de vida, de fé e de prática seja a Tua palavra. Nos ajuda a sermos corajosos em um tempo em que as verdades objetivas e absolutas são tão menosprezadas e até ridicularizadas. Mas que o Senhor nos ajude a crermos nisso, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos dando coragem e entendimento, e que dessa forma nosso coração possa descansar seguro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos.